Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Governo do Estado avalia fechar o Hospital Infantil de Vitória. O secretário de Saúde admitiu que a estrutura está muito comprometida. A recuperação de emergência na rede elétrica será o único investimento no prédio. A previsão é que o serviço seja concluído em dezembro. Entre as soluções para o infantil estão a construção de um novo hospital ou a transferência de setores para outras unidades. E o comandante do Corpo de Bombeiros confirmou que outros hospitais da Grande Vitória também estão com alvarás vencidos. E veja também, acidente com van escolar deixa 4 crianças feridas na capital. Bilhete único começa a funcionar em ônibus municipais de Vitória e Vila Velha neste domingo. O governo promete melhorias no processo de recarga, como o uso de aplicativo. E mais, laboratório de inovação é inaugurado no local do polêmico restaurante giratório da Findes em Vitória. O espaço será aberto ao público. Agora, no Jornal Capixaba. Depois de várias denúncias que mostram a precariedade da estrutura do Hospital Infantil de Vitória, a Secretaria Estadual de Saúde avalia desativar a unidade. Enquanto isso, medidas emergenciais de reparo da rede elétrica foram iniciadas. Para diminuir a demanda de energia do hospital, o setor de oncologia vai ser transferido para o HPM. Fotos divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde mostram que o trabalho emergencial de recuperação da rede elétrica do Hospital Infantil de Vitória já começou. Cerca de R$1,5 milhão foram empenhados para a execução do serviço. O projeto é acabar com o risco que a rede elétrica apresenta até dezembro. Só esse ano o hospital teve pelo menos 3 princípios de incêndio. No último sábado, um curto-circuito atingiu o setor de oncologia. A rede elétrica é antiga, ela foi recebendo novos serviços, mais equipamentos, uma quantidade de requerimento energético maior para uma rede elétrica construída para uma outra época histórica. Então isso acaba levando a um aquecimento dos fios, a um desgaste da capacidade protetora, do isolamento da fiação elétrica, e isso levou, óbvio, ao que nós encontramos aqui nas fotos, né? Uma instalação elétrica improvisada, né? Sem qualidade técnica, e que, em hipótese alguma, o bombeiro, qualquer outro serviço de fiscalização poderia emitir qualquer laudo de segurança para essa unidade nas condições que foram recebidas. Para diminuir a demanda elétrica do hospital, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o setor de oncologia, que hoje possui 29 leitos, vai ser transferido para o Hospital da Polícia Militar, onde já funciona há 2 anos o pronto-socorro. A mudança deve ser feita em 40 dias. No novo espaço, a quantidade de leitos deve subir para 45. Nós estamos com as obras, as adaptações da unidade do Hospital Infantil, que está no Hospital Militar, em avançada, e deve inaugurar nos próximos 40 dias, já reduzindo também a quantidade de serviços que estão na colina. A saída do setor de oncologia indica que vai ser o primeiro passo para uma possível desativação do prédio do Hospital Infantil de Vitória. Com 86 anos de construção, a Secretaria Estadual de Saúde concluiu que não compensa mais fazer investimentos de reforma no local. Até o fim do ano, o governo do estado deve definir para onde vão os outros setores do hospital. Segundo Nécio Fernandes, são 2 opções. Uma é reformar outras unidades do estado para receber os pacientes e a outra é construir um novo hospital. O governo do Renato Casagrande, na gestão anterior, deixou um hospital infantil, um projeto de hospital infantil novo na Leitão da Silva, um hospital que já estava uma proposta de parceria público-privada, que já estava em fase de manifestação de interesse por parte dos interessados, que foi descontinuado. Esse projeto precisa ser atualizado de acordo com a realidade encontrada, de acordo às melhores práticas de gestão de hospitais e de organização da rede hospitalar. Então nós estamos finalizando esse estudo para poder subsidiar o governador da melhor decisão a ser tomada. Os perigos que o Hospital Infantil apresenta foram detectados pela Defensoria Pública desde 2014. O órgão denunciou à Justiça o fato do hospital não possuir alvará do Corpo de Bombeiros. Desde 2015, uma liminar obriga o Estado a fazer os reparos. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe com 3 militares vai permanecer no prédio até que a unidade apresente condições de segurança. Permanecemos no local até o momento em que o hospital foi entregue de forma que possa receber o alvará provisório do Corpo de Bombeiros Militar.
O local está com proteção, o local está com segurança, porque as nossas equipes permanecem no local durante todo o tempo, aptas a proceder qualquer tipo de intervenção, se necessário for. Outros hospitais da Grande Vitória também estão com o alvará do Corpo de Bombeiros vencido. O IMABA, o São Lucas, então o processo venceu recentemente agora, está dentro do trâmite burocrático normal. A unidade do Bezerra de Farias já entrou com projeto técnico em análise no Corpo de Bombeiros Militar, já foi feita a primeira análise, retornou para o hospital para alguns ajustes. Feito esses ajustes, retornamos ao local, fazemos a vistoria e, consequentemente, a liberação do alvará. E preocupa o Corpo de Bombeiros? Não preocupa só o Corpo de Bombeiros, preocupa todo o povo capixaba, todo cidadão, todo gestor público. Então, cada um que dê conta do seu recado, que dê conta do seu dever de casa. Nós estamos aqui para fiscalizar, notificar, informar o Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que ações sejam tomadas, e é o que nós estamos fazendo. Nossa produção chegou a falar com a assessoria do governo de Paulo Artung e solicitou um posicionamento sobre o questionamento do secretário de Saúde, Nésio Fernandes, em relação ao projeto de construção do novo hospital infantil na Avenida Leitão da Silva. Mas não obtivemos resposta e não conseguimos mais contato por telefone. 4 crianças ficaram feridas após uma van escolar se envolver em um acidente com 2 outros veículos em Vitória. O caso aconteceu no bairro Taboazeiro. As imagens de uma câmera de segurança de um comércio mostram o momento da colisão e quando a van tomba. No local da batida ficaram vidros, objetos e os sinais dos ferimentos das crianças. Dentro do veículo estavam 6 crianças, segundo o motorista da van. O acidente aconteceu no início da tarde, o horário quando a van passava para buscar as crianças para ir para a escola. O acidente foi no cruzamento das ruas Marechal Hermes e Santos Dumont, no bairro Taboazeiro, em Vitória. O motorista da van diz que o carro branco entrou no cruzamento sem parar e bateu na lateral da van, que foi lançada sobre esse automóvel cinza e depois virou. Vinha um vulto e a van virou, a pancada e o carro virou. É um trajeto que você faz constantemente, todo dia, né? Justamente, isso aí. Conhece bem o trajeto? Isso. Você acredita que o motorista do outro carro foi imprudente, avançou no local? Não posso dar a perícia que vai falar isso aí. Roseli diz que essa criança escapou por pouco do acidente. A van estava indo buscá-la em casa para levar à escola. Seria o itinerário dele para pegar ele agora, né? Isso, nesse horário que aconteceu o acidente. Aí, como a gente estava lá esperando e não sabia, aí uma vizinha falou, aconteceu um acidente com a van ali embaixo. O motorista do carro branco é esse homem, de camisa social. Ele não quis gravar entrevista, mas disse que alugava o carro para oferecer serviço de transporte por aplicativo e que estava indo atender a um chamado. Ele e o motorista da van fizeram um teste do bafômetro. O resultado dos dois foi negativo para o consumo de bebida alcoólica. O marido da dona da van disse que o veículo estava em situação legal. As crianças estavam de cinto, você sabe alguma coisa? Usa um cinto. O cinto agora, sabe como é que é a criança, né? De repente, na hora lá, pode ter uma que soltou o cinto para ficar brincando na van, então, mas minha esposa sempre, bom botar o cinto. E ela é muito reconhecida pelos pais em função disso, que ela exige. Moradores da região ajudaram a desvirar a van e retirar o veículo do meio da rua. A Secretaria de Saúde não informou o estado de saúde das pessoas feridas no acidente. Um homem foi preso depois que a Polícia Civil descobriu uma fábrica clandestina de produtos de limpeza no bairro Dom Bosco, em Cariacica, ontem à tarde. Ramon de Souza Santos, de 30 anos, foi preso em flagrante. No local foi encontrada uma grande quantidade de produtos de limpeza, como cloro e detergentes irregulares e sem registro no órgão de vigilância sanitária. A utilização desses produtos pode colocar em risco a saúde da população. A prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima. Ramon foi autuado por comercialização de produtos de limpeza sem registro na vigilância sanitária. A pena para esse tipo de crime pode variar entre 10 e 15 anos de prisão. O suspeito foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. 2 homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos em Vila Velha ontem. As drogas estavam escondidas dentro de botinas e com um formato bem inusitado. Pablo Henrique Mendes e Maxwell Rodrigues de Abreu foram presos em flagrante dentro de um carro no bairro Nossa Senhora da Penha. Os suspeitos foram detidos no momento em que iriam entregar uma encomenda de drogas.
O que chamou a atenção da polícia é que as drogas tinham formato de palmilhas de sapato. Foram apreendidos 2 tabletes de haxixe, 12 gramas de maconha e uma balança de precisão. Os suspeitos foram encaminhados para o centro de triagem de Viana. A partir de domingo, os usuários do transporte público coletivo vão poder circular pelos ônibus do sistema Transcol ou linhas municipais com o mesmo cartão. O secretário de Mobilidade prometeu melhorias na recarga dos cartões para agilizar a rotina dos usuários. Uma das novidades é o uso de aplicativo para incluir crédito. Após a fase de validação dos cartões nos sistemas municipais, chegou a etapa de implantação do bilhete único. A partir de domingo, os passageiros vão poder circular pelos ônibus do sistema Transcol ou linhas municipais com o mesmo cartão. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira no Palácio Anchieta e reuniu o governador do estado e representantes dos municípios de Vitória e Vila Velha. Isso possibilita, com a mesma tecnologia, que um único cartão seja usado em todos os ônibus. Então, o cartão de Vitória vai poder usar em Vila Velha e no Transcol, do Transcol vai poder usar em Vitória e Vila Velha e assim sucessivamente. A validação foi feita em 2 etapas na Grande Vitória e aconteceu entre os meses de maio e agosto deste ano. Quem passou o cartão nos validadores que estavam dentro dos ônibus não precisa se preocupar. Com o único cartão, o passageiro vai ter acesso a qualquer linha, seja ela municipal ou do sistema Transcol. O secretário de Mobilidade e Infraestrutura prometeu melhorias na recarga dos cartões para agilizar a rotina. A expectativa é que até o final deste mês o passageiro tenha acesso às novidades. Então, no site você vai poder fazer a recarga do cidadão e do estudante. Até 30 de outubro, PicPay e Recarga Pay também vai poder ser feito pelo aplicativo Ônibus GV. Nós vamos também estar introduzindo você poder pagar com cartão de crédito e débito até 30/9, tanto nos ATMs como nas lojas do GV Bus, com todos os locais você vai poder pagar com cartão de crédito e débito. Uma das etapas mais esperadas é a integração tarifária, mas de acordo com o secretário, isso deve acontecer apenas no ano que vem. Vai usar o mesmo cartão, mas paga ainda 2 tarifas quando você troca de sistema. Então você paga o Transcol, paga a Vitória, paga Vila Velha se você precisar trocar o sistema. Para o próximo passo, em 2020, você já com a tecnologia, com todos com o mesmo cartão, utilizando o mesmo cartão, o próximo passo é a integração tarifária. É você possibilitar ter uma tarifa utilizando todos os sistemas. E aí não estamos falando somente de Transcol ou ônibus municipais, já que vai ser um sistema único. Estamos falando de outros modais também, como aquaviário, como bicicletas, isso nós vamos estar evoluindo. Veja no próximo bloco, os primeiros 9 quilômetros de trechos duplicados da BR-101 entre Viana e Guarapari foram liberados hoje. A gente volta já. Os primeiros 9 quilômetros de trechos duplicados da BR-101 entre Viana e Guarapari foram liberados hoje. A obra tem extensão total de 30 quilômetros e a previsão é que seja finalizada em dezembro. Os 9 quilômetros liberados hoje fazem parte do trecho de 30 quilômetros entre o trevo de acesso a Viana e o trevo de Guarapari. As obras começaram em maio do ano passado, ao custo de R$ 115 milhões. 3 quilômetros aqui na região de Viana, da interseção com a BR-262 em direção ao sul até a Vila Antártica, e os outros 6 quilômetros são próximos à entrada de Guarapari. A gente fez a liberação hoje, a gente trabalha agora na pista existente para fazer os últimos ajustes que a gente só consegue fazer após a liberação, mas já está liberado para o usuário utilizar. A concessionária responsável pela administração da rodovia e pelas obras de duplicação garante que até dezembro fará a entrega dos 30 quilômetros de duplicação, incluindo a construção de viadutos e pontes. A gente segue com a estimativa de entregar toda essa obra até o final do ano. Tem o viaduto de acesso à BR-262, tem um outro viaduto também de acesso à região de Amarelos, tá? E o terceiro viaduto que é de acesso à cidade de Guarapari. Após a conclusão das obras deste trecho entre Viana e Guarapari, serão totalizados 47 quilômetros de duplicação na BR-101, bem longe da obrigação da empresa assinada em contrato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. No início do ano, a agência reguladora chegou a afirmar que apenas 10% dos quase 480 quilômetros da rodovia haviam sido duplicados. Assim que a gente
recebeu o licenciamento do Trecho Sul, né, em 2018, maio de 2018, a gente deu início às obras de duplicação de maneira acelerada, né, e atualmente a gente já está contratando mais 23 quilômetros para prosseguir a duplicação de Guarapari em direção a Anchieta. Até dezembro, com todo esse lote finalizado, a gente terá entregue cerca de 47 quilômetros. A empresa suíça que vai administrar o novo aeroporto de Vitória assinou na manhã de hoje o contrato de concessão. Ainda haverá um período de transição compartilhado com a Infraero e a expectativa é que a transferência operacional aconteça totalmente até janeiro do ano que vem. O terminal foi arrematado em março pela concessionária por mais de 430 milhões de reais pelo período de 30 anos em um leilão realizado na Bolsa de Valores. A empresa já começou a seleção de funcionários para o aeroporto. Serão oferecidas 150 vagas. A seguir, laboratório de inovação é inaugurado no local do polêmico restaurante giratório da Findes, em Vitória. O espaço será aberto ao público. É um instante só. Unir e apoiar empresas e empreendedores em todo o processo de inovação e colocar o Espírito Santo entre os 10 estados mais inovadores do país em até 5 anos. Esses são alguns dos objetivos do FindesLab, um espaço inaugurado hoje pela Federação das Indústrias do Estado, onde seria implantado o polêmico restaurante giratório, localizado na sede da entidade, na Reta da Penha, em Vitória. Um espaço colorido, interativo e dinâmico. É neste ambiente que a Federação das Indústrias do Espírito Santo e o Senai pretendem impulsionar ideias e movimentar a indústria capixaba. Chamado de Hub de Inovação, o FindesLab foi inaugurado na manhã desta quinta-feira, com a promessa de apoiar as empresas e empreendedores no processo de inovação, dos desafios às soluções. O governo do estado vai criar o ambiente, junto com a Federação das Indústrias, junto com o IFES, com o UFES, junto com as prefeituras, para que as empresas privadas façam investimento. Aqui são as empresas privadas que vão investir. Nós vamos investir também. Na semana que vem nós vamos lançar um edital no valor de 100 milhões de reais para diversas iniciativas. Uma delas vai ser todo o investimento na fábrica de Juta, para que lá seja também esse um local de ambiente de inovação, de convivência de empresas e instituições com empresas que estão iniciando como as startups. A construção do FindesLab foi anunciada em maio do ano passado. O local, que antes seria um restaurante giratório, deu lugar a um ambiente colaborativo após financiamento de 9 milhões e meio de reais por meio da iniciativa privada da Confederação Nacional das Indústrias para a conclusão das obras. O Espírito Santo já há algum tempo tem dado sinais que quer colocar a inovação no centro do seu novo ciclo de desenvolvimento. Esse equipamento ele materializa essa vontade. O restaurante começou a ser construído em 2009 e custou mais de 17 milhões de reais. As obras ficaram paradas após laudos técnicos apontarem falhas no projeto e problemas na segurança. Parte da estrutura do restaurante foi dispensada para dar lugar ao projeto do laboratório e cerca de 13 milhões de reais foram devolvidos para o SESI. O presidente da Findes relembrou as dificuldades nesse contexto de espera de quase 10 anos. Essa obra ela teve alguns questionamentos, né? O Tribunal de Contas fez questionamento. Existiu uma discussão judicial da empresa que prestou serviço aqui, discutindo valores. Então a gente fez esse enfrentamento no nosso padrão, né? À luz do dia, com profundidade, com competência, para poder superado isso, poder seguir com a obra tranquilamente. Para matar a curiosidade dos capixabas, o espaço será aberto ao público. Vão ter dias agendados para que as pessoas possam conhecer. Isso é um espaço de trabalho, né? Então o agendamento é importante, mas nós queremos sim receber o máximo de pessoas aqui, porque nós achamos também que esse ambiente inspira. Além de colocar o Espírito Santo entre os 10 estados mais inovadores em até 5 anos, o FindesLab tem como meta gerar 100 milhões de reais em projetos e 1.000 startups nos próximos 10 anos. É uma meta super audaciosa, mas sem ousadia a inovação não acontece. Então, para a gente é muito importante
trazer a inovação e a ousadia, metas arrojadas para a gente, de fato, construir e botar em prática os projetos aqui dentro. É neste ambiente que as ideias vão fluir e os negócios serão gerados. Já a mão na massa para colocar os projetos em prática vai acontecer nesse outro andar do FindesLab, conhecido como Espaço Maker. Além disso, o laboratório promete ainda estreitar os contatos com outros estados que são referência em inovação. Nós precisamos nos conectar com quem está na frente, né? A inovação não tem fronteira, a tecnologia não tem fronteira, então o nosso esforço é de conectar. Já temos conexões importantes com o estado de Santa Catarina, especialmente a cidade de Florianópolis, mas também temos, como foi demonstrado, toda a rede Senai de institutos de inovação, são mais de 28 institutos espalhados no Brasil. O Senai investiu quase 3 bilhões de reais nesses institutos. O caminho para ganhar tempo é nos conectando e nos aliando a quem está na frente. Para ter acesso e participar desse processo de criação, inovação e empreendimento, a equipe do FindesLab garante que é bem simples. No nosso site a gente tem um espaço onde as pessoas podem se cadastrar para vir aqui no FindesLab e fazer uma conversa, um entendimento do que é essa ideia, qual é o desafio, como ela pode virar um negócio. Então esse espaço está disponível para todos. É só acessar o nosso site www.findeslab.com.br. O capixaba Pedro Weikert, morador de Vitória, foi o primeiro remador em uma canoa havaiana a dar a volta na ilha de Fernando de Noronha. O percurso de 34 quilômetros foi feito ontem e durou 3 horas e meia. Em uma rede social, Pedro comemorou o feito. Disse se sentir sem palavras para descrever a sensação de ser o primeiro remador individual a dar a volta em Fernando de Noronha. O percurso conta com as dificuldades de remar na área conhecida como Mar de Fora, região com águas mais agitadas. 34 quilômetros não é um percurso tão assim grande para o remador, mas o que difere aqui é o Mar de Fora, que exige muita habilidade de navegação, por quanto que o vento, a ondulação, as correntes, a maioria é de través, que é o vento lateral, e isso exige bastante. Mas graças a Deus consegui concluir com êxito, levar a bandeira do capixaba mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí pelo apoio. A volta na ilha já havia sido realizada por atletas em grupo e em dupla. O tempo da travessia também foi o menor registrado até agora. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.